Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals, they take us higher. The night's young, it has just begun, as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop. Presidente Prudente e sua história inspiradora de superação e progresso. Antes de existir o asfalto, antes das luzes da cidade, antes do som dos carros cruzando a rodovia Raposo Tavares, havia apenas o vento. Um vento quente que soprava sobre campos ondulados de terra avermelhada. Uma terra que parecia infinita. Uma terra que guardava histórias que quase ninguém conhece. Você já parou para pensar no que existia aqui? Antes de Presidente Prudente, muito antes das construções, antes das avenidas, antes mesmo do nome que hoje ecoa como símbolo de progresso, essa região era território dos povos originários, Chavantes, Caingangues, Guaranis, povos que caminhavam por essas colinas, que bebiam das águas cristalinas dos córregos que hoje passam quase invisíveis sob a malha urbana. E então, tudo começou a mudar. No século XIX, o ouro de Minas Gerais começou a desaparecer. A promessa de riqueza evaporava. E como um rio que muda de curso, famílias inteiras começaram a migrar. Mineiros cruzaram fronteiras invisíveis, avançando pelo interior paulista. Fugiam da escassez, buscavam sobrevivência, procuravam um novo começo. Mas essa ocupação não foi silenciosa. Ela foi marcada por conflitos, tensões e resistência. A terra não estava vazia. Ela tinha dono, tinha memória, tinha sangue. E foi nesse cenário de incertezas que, em 1893, uma estrada surgiu ligando Campos Novos do Paranapanema ao Mato Grosso. Uma estrada simples, mas simbólica. Ela não transportava apenas mercadorias, transportava sonhos, ambições, conquistas. O café avançava pelo Vale do Paraíba, empurrando suas raízes para o extremo oeste paulista. Latifundiários enxergavam potencial onde outros viam apenas mato, e loteamentos começaram a surgir como promessas de prosperidade. Mas o destino de Presidente Prudente estava prestes a ganhar um nome. 14 de setembro de 1917. Grave essa data. O coronel Francisco de Paula Goulart funda a Vila Goulart, um gesto que parecia pequeno, mas que mudaria para sempre a história da região. A ferrovia da Estrada de Ferro Sorocabana começou a operar em 1919. Trilhos cortaram o silêncio do interior. O apito do trem anunciava algo maior que transporte. Anunciava progresso. Mas, como em toda grande história, havia divisão. De um lado, a Vila Goulart. Do outro, a Vila Marcondes, fundada pelo coronel José Soares Marcondes. Separadas pela linha férrea. Separadas por interesses. Separadas por poder. Você consegue imaginar? Uma cidade que nasceu dividida e ainda assim destinada a se tornar uma das mais importantes do Oeste paulista. Em 28 de novembro de 1921, a Lei Estadual nº 1. 798 muda o nome do município para Presidente Prudente, em homenagem a Prudente de Moraes, o primeiro presidente civil do Brasil e ex-governador paulista. O nome carregava força política, representava estabilidade, república, modernidade. Mas naquele momento, era apenas uma promessa. Em 27 de agosto de 1923, a instalação oficial do município marca o início de uma nova era. Uma Câmara Municipal, uma administração, uma identidade própria. Imagine os moradores da época. Poucas ruas,
Casa simples, terra batida, sonhos gigantes. E então veio 1929. A Grande Depressão atingiu o mundo como uma tempestade. O café entrou em crise, exportações despencaram, a economia balançou. Mas aqui está algo que você talvez nunca tenha pensado. Foi justamente na crise que Presidente Prudente encontrou sua força. O algodão ganhou espaço, empresas estrangeiras chegaram, pequenas indústrias começaram a surgir. A cidade aprendeu cedo que sobreviver significava se reinventar. E essa capacidade de adaptação se tornaria sua marca. Mas o que ninguém imaginava é que aquela pequena vila, que começou dividida por trilhos de trem, um dia seria chamada de capital do Oeste Paulista. E no próximo bloco, você vai descobrir como uma cidade rural, marcada por conflitos e crises, se transformou em um dos maiores polos industriais e culturais do interior de São Paulo. Prepare-se, porque a verdadeira transformação ainda está por vir. A força que nasce da crise. Existe um momento na história de toda cidade em que ela precisa escolher, ou se rende às dificuldades, ou transforma dor em impulso. Presidente Prudente escolheu lutar. Quando a crise de 1929 devastou a economia mundial, o café, que havia sido a espinha dorsal da região, perdeu força. Fazendas sofreram. Produtores ficaram inseguros. O medo rondava cada negociação. Mas foi exatamente ali que nasceu o espírito resiliente prudentino. O algodão começou a ocupar espaço nas lavouras. Pequenos produtores encontraram uma nova chance. Empresas estrangeiras enxergaram potencial naquela terra de Arenito Bauru. A economia começou a respirar novamente. E não era apenas o campo que se transformava. Em 1924, a energia elétrica chegou por meio de uma pequena usina termoelétrica. Pode parecer algo simples hoje, mas imagine a cena. Ruas iluminadas pela primeira vez, casas ganhando luz, comércio funcionando além do pôr do sol. Era o sinal de que a cidade estava deixando de ser apenas rural. Em 1925, nasce a Paróquia de São Sebastião, criada por Dom Carlos Duarte da Costa. A fé consolidava raízes. Igrejas não eram apenas espaços religiosos, eram centros sociais, pontos de encontro, símbolos de pertencimento. Você já percebeu como a fé e o progresso caminham lado a lado nas cidades do interior? No mesmo período, surgia o primeiro grupo escolar. Educação começava a moldar o futuro. Crianças que antes aprendiam no campo agora tinham salas de aula, quadros negros, professores, sonhos maiores que os horizontes da fazenda. E então, 1932. A Revolução Constitucionalista explode em São Paulo contra o governo provisório de Getúlio Vargas. Presidente Prudente participa do movimento. Jovens partem, famílias rezam. O medo volta a bater à porta, mas a cidade resiste. Em 1933, surge a Praça 9 de Julho, um espaço público que carrega em seu nome a memória da luta. Em 1934, o mercado municipal é construído. Em 1936, a pedra fundamental da nova igreja matriz é lançada, inaugurada em 1942 e elevada à catedral em 1960, quando nasce a diocese local. Cada construção era mais do que concreto, era identidade. Aos poucos, a predominância rural começava a dar lugar ao espaço urbano. Indústrias de madeira, transformação de matérias-primas e pequenos negócios consolidavam a base econômica. E então, algo silencioso começou a acontecer. A cidade começou a crescer além de si mesma. Municípios foram se desmembrando. Santo Anastácio, Presidente Venceslau, Rancharia, Martinópolis, Presidente Bernardes. A antiga extensão de mais de 15 mil quilômetros quadrados dava origem a novas cidades.
Presidente Prudente não apenas crescia, ela gerava crescimento. Nas décadas seguintes, a urbanização acelerou. O comércio se expandiu. Edifícios começaram a surgir no horizonte. A cidade, que um dia foi dividida por trilhos, agora se conectava por avenidas. E então veio a educação superior. Em 1957, nasce a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, que mais tarde se tornaria parte da Universidade Estadual Paulista. Jovens passaram a vir de toda a região para estudar. A cidade deixava de ser apenas produtora de matéria-prima. Ela começava a produzir conhecimento, mas nem tudo foi luz. Em 1965, o assassinato do prefeito Florivaldo Leal abalou profundamente o município. Um episódio que marcou a memória coletiva. Um lembrete de que progresso não elimina conflitos. Mesmo assim, a cidade seguiu. Na década de 1970, nasceram marcos importantes: o Museu Municipal, o Parque do Povo, o Calçadão Central. Espaços que transformaram o cotidiano, que deram lazer, que criaram memórias. Você já caminhou pelo Parque do Povo ao entardecer? Talvez você não saiba, mas cada passo ali carrega décadas de história. E o mais impressionante ainda estava por vir. Porque Presidente Prudente não queria apenas crescer, ela queria se reinventar. No próximo bloco, você vai entender como essa cidade interiorana se transformou em um dos maiores polos universitários, industriais e culturais do Oeste Paulista. E como ela conquistou o título que hoje ecoa com orgulho: Capital do Oeste Paulista. Prepare-se, a transformação está apenas começando. A consolidação de uma capital. Existe um ponto na trajetória de uma cidade em que ela deixa de apenas existir e passa a influenciar. Presidente Prudente atravessava esse momento. As décadas de 1970 e 1980 marcaram uma virada silenciosa, mas profunda. O crescimento urbano acelerava. O comércio deixava de ser apenas funcional e passava a ser estratégico. O interior ganhava a aparência de metrópole. O Calçadão Central, inaugurado em 1979, transformou o coração da cidade. Ali não era apenas um espaço para compras. Era palco de encontros, conversas, namoros, decisões de vida. Era ali que o ritmo prudentino pulsava. E então, algo simbólico aconteceu. A verticalização começou. Os primeiros edifícios surgiram, alterando o horizonte antes dominado por casas térreas e colinas suaves. O céu parecia mais próximo, mas também mais disputado. Você percebe como a arquitetura conta a história de uma cidade? Cada prédio erguido era um sinal claro. Presidente Prudente estava crescendo e não pretendia parar. Nos anos 1980, as emissoras de TV por satélite chegaram. A comunicação encurtou distâncias. A cidade deixou de ser apenas receptora de notícias e passou a produzir informação regional. A fundação da TV Bandeirantes Presidente Prudente, em 1982, marcou uma nova fase de influência midiática. A cidade começava a falar para o Oeste Paulista. Nos anos 1990, novos marcos urbanos reforçaram essa identidade de polo regional. O Prudent Shopping consolidou o comércio moderno. O Hospital Regional ampliou a referência em saúde para dezenas de municípios. A TV Pontal Paulista, atual TV Fronteira, fortaleceu a presença comunicacional. Presidente Prudente deixava de ser apenas uma cidade. Ela se tornava referência. Mas talvez o maior salto estivesse na educação. A presença da Universidade do Oeste Paulista ampliou a vocação universitária iniciada décadas antes. Somada à Universidade Estadual Paulista, à FATEC, ao SENAI, ao SENAC e a diversas outras instituições, a cidade passou a concentrar mais de 80 mil alunos.
Imagine o impacto disso. Jovens de dezenas de municípios chegando todos os anos. Novas ideias, novos sonhos, novas conexões. Uma cidade universitária respira diferente. Ela pensa diferente. Ela ousa mais. E esse ambiente fértil criou algo ainda maior: inovação. Em 2016, Presidente Prudente tornou-se a primeira cidade do Brasil a sancionar uma lei municipal de inovação. Um movimento ousado, visionário, estratégico. Nascia um novo capítulo. Em 2017, foi inaugurada a Fundação Inova Prudente, um espaço pensado para integrar startups, pesquisadores, empreendedores, um ecossistema voltado ao futuro. Você entende o que isso significa? Uma cidade do interior, apostando em tecnologia, ciência e desenvolvimento sustentável como motor econômico. Em 2018, foi inaugurado o primeiro coworking municipal de tecnologia e inovação do Brasil. Centenas de pesquisadores, dezenas de empresas, ideias circulando como energia elétrica. E como se não bastasse, o governo municipal criou incentivos fiscais por meio do programa Inovatec, reduzindo o ISS para empresas de base tecnológica. Presidente Prudente não estava apenas acompanhando o futuro, ela estava construindo o próprio. Mas enquanto a cidade crescia em inovação, também preservava sua identidade cultural. O Centro Cultural Matarazzo, criado em 2007 na antiga sede das Indústrias Matarazzo, tornou-se símbolo de transformação. Um espaço industrial convertido em arte, música, teatro e memória. Isso é mais do que urbanismo, é ressignificação. É a prova de que progresso não precisa apagar o passado. Eventos como o Fentep, o Nikkei Fest, o Flit PP e a Expo Prudente consolidaram a cidade como polo cultural regional. Enquanto tudo isso acontecia, a população crescia, de pouco mais de 200 mil habitantes em 2010 para mais de 234 mil em 2024. Com uma população flutuante que ultrapassa 400 mil pessoas. O que antes era vila dividida por trilhos, agora é centro irradiador de desenvolvimento. Mas há algo ainda mais profundo. Presidente Prudente não cresceu apenas em números, ela cresceu em identidade. No próximo bloco, vamos mergulhar na geografia, na infraestrutura e nos bastidores econômicos que sustentam essa potência do Oeste Paulista. Porque toda grande cidade tem uma estrutura invisível que sustenta sua grandeza. E você vai descobrir agora como essa engrenagem funciona. A engenharia invisível do progresso. Toda cidade grandiosa tem algo que poucos enxergam. Não são apenas prédios. Não são apenas avenidas movimentadas, não são apenas números impressionantes. É a engrenagem invisível que sustenta tudo isso. Presidente Prudente está localizada a 558 quilômetros da capital paulista, longe o suficiente para ter identidade própria, perto o suficiente para manter conexão estratégica com o maior centro econômico do país. Mas o que realmente sustenta essa potência regional? Primeiro, a geografia. Situada na bacia hidrográfica do Rio Paraná, a cidade é drenada por cursos d'água como os córregos do Veado e do Cedro, além do rio Mandaguari. Seu relevo levemente ondulado, formado por colinas suaves e solo de arenito bauru, sempre favoreceu a agricultura. O que antes foi café, depois algodão, hoje sustenta pecuária, pastagens e diversas culturas. Mas Presidente Prudente deixou de depender apenas do campo. O produto interno bruto do município está entre os maiores do Brasil. O setor de serviços lidera a economia. A indústria ocupa posição estratégica, com centenas de empresas instaladas. 4 distritos industriais estruturam esse avanço: o NIPI, o NIPZUM,
o NIP 3 e o NIP 4 formam um cinturão produtivo que abriga desde indústrias de alimentos até equipamentos hospitalares, cosméticos, estruturas metálicas e tecnologia. Você percebe a transformação? Uma cidade que nasceu agrícola tornou-se industrial e agora abraça a inovação. Mas não é apenas produção, é logística. A cidade é cortada pela rodovia Raposo Tavares, conectando São Paulo ao Mato Grosso do Sul. Pela rodovia Assis Chateaubriand, ligando o interior paulista ao Paraná e ao norte do estado. Pela rodovia Júlio Budisque, facilitando integração regional. Além disso, a hidrovia Tietê-Paraná permite escoamento de produtos para países do Mercosul. E não podemos esquecer do aeroporto Dr. Adhemar de Barros, terceiro maior do estado em movimentação regional, conectando o oeste paulista ao restante do Brasil. Transporte é poder. E Presidente Prudente compreendeu isso cedo. Mas há outro pilar fundamental, a saúde. O hospital regional tornou-se referência para 45 municípios. São centenas de leitos, incluindo UTIs adultas, pediátricas e neonatais, especialidades médicas avançadas, residências médicas formando profissionais. Uma cidade que cuida da sua gente, cresce com dignidade. E a educação? Com taxa de alfabetização próxima de 98% e dezenas de instituições de ensino, o município consolidou-se como polo universitário. Mais de 80 mil estudantes circulam anualmente pela cidade. Isso gera movimento, gera comércio, gera inovação e cria uma atmosfera vibrante. Mas nem tudo são facilidades. O crescimento trouxe desafios. O trânsito tornou-se mais intenso. Estacionar no centro virou disputa. A urbanização acelerada exige planejamento constante. Ainda assim, a cidade segue avançando. O clima tropical chuvoso, com média anual de 23 graus, oferece verões quentes e invernos secos. A insolação abundante favorece atividades ao ar livre. Parques urbanos, como o Parque do Povo, tornam-se extensões da vida cotidiana. A infraestrutura básica alcança quase 100% dos domicílios com água tratada, coleta de lixo e esgoto. Isso é qualidade de vida. Mas há algo ainda mais profundo. Presidente Prudente conseguiu equilibrar tradição e modernidade. Preservou áreas de cerrado dentro do perímetro urbano. Criou espaços culturais onde antes havia fábricas. Incentivou startups enquanto mantém feiras tradicionais. Ela não esqueceu suas raízes e talvez seja exatamente isso que a torna tão especial. No próximo bloco, vamos mergulhar na alma cultural da cidade, nos eventos que movem multidões, nos símbolos que despertam orgulho, nos espaços que fazem cada prudentino sentir que pertence a algo maior. Porque números impressionam, mas é a cultura que cria identidade. E você vai descobrir agora por que Presidente Prudente não é apenas uma cidade, é um sentimento. A alma cultural e o orgulho de ser prudentino. Uma cidade não vive apenas de números, ela vive de memórias, de encontros inesperados, de risadas ecoando em praças, de histórias que passam de geração em geração. E se existe algo que define Presidente Prudente, é sua alma cultural vibrante. Caminhar pelo Parque do Povo ao entardecer é entender o que significa pertencimento. Ali, famílias caminham lado a lado, jovens treinam esportes, crianças correm livres. O pôr do sol pinta o céu de laranja enquanto a cidade desacelera por alguns minutos. Ali, o tempo parece mais humano, mas a cultura prudentina vai muito além dos parques. O Centro Cultural Matarazzo é símbolo de transformação. Onde antes existia indústria, hoje existe arte. Onde antes havia máquinas, hoje há música, teatro, literatura, exposições e oficinas criativas.
É a prova viva de que uma cidade pode evoluir sem apagar sua história. Dentro desse complexo cultural, a biblioteca municipal, os teatros, as galerias e os espaços multiuso criam um ambiente onde o passado conversa com o futuro. E quando falamos de eventos, Presidente Prudente se transforma. O FENTEP, Festival Nacional de Teatro, traz companhias de todo o Brasil, palcos iluminados, plateias emocionadas, silêncio absoluto antes do aplauso. O Nikkei Fest celebra a influência da cultura japonesa na região. O FLITPP, Festival Literário, estimula o amor pelos livros. A Expo Prudente movimenta a economia e reforça o espírito agroindustrial. Você percebe como cada evento reforça uma camada da identidade local? Não é apenas entretenimento, é construção cultural. E há ainda o Teatro Municipal Procópio Ferreira, palco de espetáculos memoráveis. A Cidade da Criança, com seus 70 hectares de área verde, teleférico, zoológico e planetário, que encanta gerações. Imagine uma criança prudentina crescendo com acesso a parques ecológicos, observatórios astronômicos e bibliotecas públicas. Isso molda caráter, isso molda visão de mundo. O esporte também tem papel essencial nessa identidade. O principal clube da cidade, o Grêmio Prudente, carrega a paixão local. O estádio Paulo Constantino, o Prudentão, já recebeu milhares de torcedores vibrando em uníssono, porque futebol no interior é emoção pura. Mas há algo ainda mais profundo que atravessa tudo isso: orgulho. Orgulho de ter saído de uma vila dividida por trilhos para se tornar a capital do Oeste Paulista. Orgulho de ser referência em saúde, educação, inovação. Orgulho de pertencer. A cidade completou seu primeiro centenário em 2017. Em homenagem, foi construída a Praça do Centenário. Um marco simbólico, um lembrete de que 100 anos podem parecer muito, mas são apenas o começo, porque a verdadeira força de Presidente Prudente não está apenas no que já construiu, está no que ainda pode construir. E agora, chegamos ao momento mais importante dessa jornada. No próximo bloco, vamos refletir sobre o significado dessa história, sobre o que ela nos ensina, sobre o que ela revela, não apenas sobre uma cidade, mas sobre pessoas. Prepare-se. Porque a história de Presidente Prudente pode ser, na verdade, um espelho da sua própria história. E a conclusão que vem a seguir pode transformar a forma como você enxerga o lugar onde vive. Muito além de uma cidade, um legado que continua. Existe algo que nenhuma estatística consegue medir. Não é o PIB, não é a população, não é o número de indústrias, é a alma. Presidente Prudente nasceu dividida por trilhos, cresceu em meio a crises, reinventou-se quando o café caiu. Apostou no algodão quando o mundo desmoronava, industrializou-se quando precisava sobreviver, investiu em educação quando poderia ter se acomodado, apostou em inovação quando muitos duvidavam que uma cidade do interior pudesse liderar. E aqui está a pergunta que ecoa: o que faz uma cidade se tornar grande? Não são apenas prédios altos, é a coragem de mudar, é a capacidade de se reinventar, é a força coletiva de pessoas que acreditam que o amanhã pode ser melhor que o hoje. Presidente Prudente saiu de uma área com mais de 15 mil quilômetros quadrados e viu nascer municípios como Santo Anastácio, Presidente Venceslau, Rancharia, Martinópolis. Ela não apenas cresceu, ela gerou crescimento, ela foi semente. Hoje, com mais de 234 mil habitantes e uma população flutuante que ultrapassa 400 mil pessoas, a cidade carrega o título de capital do Oeste Paulista. Mas esse título não veio por acaso. Veio por trabalho, veio por persistência, veio por visão.
O setor de serviços impulsiona a economia. A indústria sustenta empregos, a inovação projeta o futuro, a educação forma líderes, a saúde salva vidas, a cultura mantém viva a identidade. Mas há algo ainda mais inspirador. Presidente Prudente nos ensina que não importa onde você começa, importa como você escolhe continuar. Ela começou como vila, tornou-se município, enfrentou crise mundial, participou de revolução, viveu tragédias políticas, expandiu-se urbanamente. Transformou fábricas em centros culturais, criou leis pioneiras de inovação, formou milhares de profissionais e continua avançando. Talvez você esteja assistindo a este vídeo de dentro da cidade. Talvez você já tenha caminhado pelo Parque do Povo. Talvez tenha estudado em uma das universidades locais. Talvez tenha pousado no aeroporto Dr. Adhemar de Barros. Talvez nem more aqui, mas se identifica com essa trajetória. Porque, no fundo, a história de Presidente Prudente é a história de qualquer pessoa que se recusa a parar. É a história de quem enfrenta dificuldades e decide não desistir. É a história de quem transforma crise em oportunidade. E aqui está a reflexão final. Cidades são feitas de pessoas. Se Presidente Prudente se tornou referência, é porque seus moradores decidiram ser maiores que seus desafios. E você, o que está construindo no lugar onde vive? Que legado está deixando? Que trilhos está ajudando a transformar em pontes? A verdadeira grandeza de uma cidade não está apenas no que ela tem, está no que ela inspira. Presidente Prudente inspira coragem, inspira inovação, inspira pertencimento e, acima de tudo, inspira continuidade. Porque a história não terminou, ela está sendo escrita agora, por cada estudante que sonha, por cada empreendedor que arrisca, por cada trabalhador que acorda cedo, por cada artista que sobe ao palco, por cada criança que corre livre nos parques. A capital do Oeste Paulista não é apenas um ponto no mapa, é uma prova viva de que visão, trabalho e união constroem destinos extraordinários. E se essa história tocou você, se despertou o orgulho, se trouxe reflexão, então lembre-se, toda cidade tem uma história, mas poucas transformam essa história em inspiração. Presidente Prudente transformou. E você pode transformar a sua também. Obrigado por assistir esse vídeo. Pedimos que se inscreva em nosso canal e curta esse vídeo. Ative também o sininho das notificações para ser avisado sobre nossas postagens. Até o próximo vídeo. Don't bitch and moan about it, please. God forbid you scrape your knees, and it's nothing to sneeze at. Oh, I've told you over and over again. You gotta get both hands around it and make your own plans. Roller coaster, it's taking over. It's about time. Got to
da da